Olá, seja bem-vinda a mais um podcast da Rota Digital. Podcast aí que traz assuntos para você como arquitetura, odontologia, mercado, empreendedorismo. A gente faz um bate-papo aí com alguns profissionais que são referência nas suas áreas. E hoje eu tô aqui com um cara muito talentoso, muito multitarefa, Thiago Iser. Seja bem-vindo ao nosso podcast, é uma grande honra. Te agradeço muito pelo seu tempo aí. É uma grande honra aí estar com você no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Obrigado. Bacana. Thiago... Bom, eu vou deixar o Thiago se apresentar para você aí, mas ele é um cara, assim, que passou por todas as áreas, assim. Ele já teve nas artes cênicas, ele já foi para a parte corporativa, agora ele faz treinamento, então eu vou deixar esse gancho aí para ele se apresentar pra gente. Thiago, fala um pouquinho aí de você, cara. Conta essa história toda, essa jornada sua aí todas as áreas é muita área, né? Mas já passei por algumas. Bacana. Hoje eu sou consultor de educação corporativa, trabalho com isso, atendo empresas nesse ramo de educação corporativa, que é sim trabalhando com treinamento, porém não só. Já vai até falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente. Legal. Esse é o meu foco hoje em dia. Da arte cênica que você falou, sim, faz parte da minha primeira formação. E desde então passei por várias outras áreas até chegar na parte de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa em geral. Bacana. Como é que foi essa coisa assim de você sair dessa parte de ator pra corporativa? É um negócio meio muito, né? São polos opostos, assim. Tem uma linha, de certa forma. Porque o que me levou para artes cênicas, eu fazia teatro desde os 14. E o que me levou foi exatamente pensando numa profissão. E eu não queria uma coisa que fechasse numa coisa só, no sentido assim, que eu sempre deveria aprender algo novo. Então, se você mudando de uma produção para outra, você tem que aprender não só um novo texto, mas um novo contexto, você entender sobre o contexto daquela peça ou daquele personagem. E é sempre uma coisa nova. Então, eu sempre busquei isso na minha trajetória, de certa forma. E hoje, como consultor, também vivo esse tempo todo, porque cada cliente é um cliente totalmente novo. São de áreas diferentes, então como funciona aquele setor, aquela indústria, ou aquela empresa. Então, para mim, isso tem um link ainda, assim. Bacana. Legal. Legal, Thiagão. Assim, você me falou, na nossa conversa aí, você me disse que você também deu aula, né, de inglês. Acho que uma coisa acabou linkando na outra, né? Como que foi isso? Exato. Na verdade, assim, eu acho que as aulas de inglês que eu cheguei a dar, ainda sou professor de inglês, tenho alguns alunos ainda. Legal. Foi o que mais me movimentou para eu ir para a educação corporativa, na verdade. Porque eu sou professor faz 11 anos. E eu fiquei, assim, pouco tempo dando aula de inglês geral. Eu fui muito para inglês para negócios, então eu dava aula dentro das empresas. Sim. E foi aí que eu fui descobrindo a diferença entre um setor e outro, entre uma empresa e outra, porque eu dava aula para gerentes, diretores, então eles acabavam trazendo algumas questões do trabalho deles, do dia a dia, para as aulas. A gente trabalhava algumas coisas em inglês, por exemplo, apresentações, alguma resolução de um problema, ou, né, de um pitch de venda, ou de defesa de alguma ideia. Então aí eu ia entendendo um pouquinho sobre essas empresas também ao longo das aulas. Bacana. E isso me fez enveredar mais para esse lado corporativo. Até que eu cheguei e falei assim, bom, eu tenho essa parte das aulas em si, né? Dessa parte de professor. E aí eu vou começar a trabalhar com treinamento agora. E aí fui pro treinamento para professor, só para professores de início. E depois eu abri mais eu não quis ficar nichado. E aí eu fui para a parte de treinamento e desenvolvimento geral. Interessante, você dava aula para professor. Eu cheguei a dar aula para professor. Olha só, que legal, hein? Legal, Thiagão. Você tá me dizendo então que você deu aula para professor. Eu queria entender assim, quando você começa então a desenvolver essas estratégias, né, de treinamento personalizado, quais são as abordagens assim que você utiliza? Você tem algum método? Você tem alguma... Como que funciona isso? Então, primeiro,
desde quando eu dava aula, eu já tinha essas abordagens eu trabalhava muito em cima da andragogia, que é ensino para adultos, que é diferente. Você dá aula para uma criança, dá aula para um adolescente, para adulto. Andragogia? Andragogia. Mesma coisa que a gente escuta dizer de pedagogia, que é para crianças, é mais voltado para crianças. Andragogia é mais voltado para adulto. Bacana. É mais voltado, não, é voltado para adulto, na verdade. Aham. Então, você aprende a como o adulto aprende, quais são as motivações, como é que você faz algo, como é que você aborda de uma maneira mais interessante, uma maneira que vai trazer engajamento. Aham. Então, isso eu já abordava desde as minhas aulas. Entendi. Então, eu fui trazendo algumas questões das aulas para o treinamento de professores. E eu só lidava com professores de idiomas em primeiro momento. Sim. Então já fazia muito parte do meu dia a dia, então era muito confortável para mim naquele momento. Legal. Quando você deu, só te interrompendo, Claro. quando você deu aula de inglês, você deu aula para criança também ou não? Para Muito adolescente? Muito pouco. Tá. Eu queria te perguntar assim, você percebe um paralelo assim entre a forma que a criança aprende e a forma que o adulto aprende? Acho que teve muito É bem disso. diferente, é bem diferente. É. É bem diferente até porque a motivação é diferente. Por exemplo, às vezes o adulto aprende alguma coisa pensando muito mais não só naquilo que ela está aprendendo, mas no resultado daquilo. Que nem, por exemplo, eu como professor de idiomas escutava muitos alunos falando assim, achando que ia ser um choque para mim. Olha, na primeira aula, preciso te contar uma história. Ou preciso te contar uma coisa. Eu detesto inglês. E eu pensei, ok, mas a pessoa ela aprendia aquilo pelo que aquilo ia trazer para ela. Então, uma promoção, uma necessidade, ela aprende pela necessidade. É a mesma coisa se a gente for analisar, assim, quantas coisas você não gostaria de aprender e quantas coisas que você realmente aprende. Sim. Vai muito mais, assim, da priorização, do seu dia a dia, se você realmente precisa daquilo, ou se aquilo vai ser só um hobby, isso varia muito. Porque eu tô pensando assim, talvez é desafiador você dar aula para um adolescente, uma criança, né? Mas eu vejo assim que um adulto que não gosta de inglês, por exemplo, deve ser complicado, né? Você atuar com esse profissional, por mais que eu entendo, né, que ele tenha motivação ali de ser promovido e tudo mais, mas você vê alguma dificuldade nesse sentido, assim, ou não? Isso você tira, você acha normal? Não, você tá lidando com pessoas, nunca é tranquilo lidar com pessoas, é complexo. E, então, o que você tem várias estratégias para lidar com isso, e aí, obviamente, vai depender também da outra pessoa, que essa é a diferença. Quando você está dando aula para crianças, para adolescentes, é uma estratégia. Sim. Para adultos é outra, e você vai depender sempre do aluno. Você está lidando com um adulto, não tem aquela coisa assim, de não, você tem que fazer isso. Não. Te recomendo a fazer, mas se você vai fazer ou não, é sempre um acordo. E eu sempre gostei desses combinados, que você fala de igual para igual. E depois aí, obviamente, o que nisso eu trago para o treinamento, que na verdade hoje em dia eu dou alguns treinamentos, workshops, etc., mas não é o meu ponto focal. Mas quando eu fui para treinamento em si, eu trazia isso também, essas estratégias, porque eu estou lidando com adulto. Então, e nessa transição, eu cheguei a desenhar, que existe uma função chamada design instrucional. Um designer, no caso, né? A design é a área. E aí você desenha esses treinamentos, você senta com a empresa, entende a dor dela, é um trabalho mais consultivo de início, e depois você desenha um programa de treinamento, ou um treinamento, alguma ação de treinamento para aquela dor, se for alguma coisa que treinamento sana, né? Nem tudo treinamento resolve. E aí, nesse design, eu colocava essas estratégias de andragogia quando cabia. E aí como que funciona essa formatação, assim, desse programa de treinamento? Tipo, ele tem um tempo específico, ou cada caso é um caso? Porque eu imagino, assim, que seja uma coisa bem personalizada que você faz, né? É bem como eu fazia com os meus alunos. Eu sempre tive esse trabalho consultivo. Então, você senta com a empresa, entende qual a situação dela, porque normalmente essa empresa ela já chega com uma dor. Dificilmente vamos ver o que está acontecendo. Não, ela já chega com uma dor. É entender realmente de onde vem. Às vezes a pessoa ela vem com uma questão, e aí numa conversa, você acaba vendo que não é só aquela, ou não é bem aquela, é uma outra. Então, você precisa entender isso, entender esse contexto da empresa, como que tá passando, e saber desenhar alguma solução, tá? Que seja
aderente àquela empresa, àquela cultura organizacional, aquele contexto. Entendi. Então, tem que ser personalizado, porque, assim, uma coisa que vai funcionar numa empresa e uma outra que tem a mesma dor, talvez não funcione, porque são empresas de setores diferentes, com pessoas diferentes. Tá. Então, é um trabalho bem personalizado. Entendi. E aí você está falando de dor. Aí como... Vamos entender como é que funciona essa parte do treinamento. Você treina os empregados dessa empresa? Você treina os clientes dessa empresa? Como que... Não. Existe uma função que, às vezes, tem empresas, dependendo do tamanho, que já existe esses multiplicadores, esses facilitadores de treinamento lá dentro. Onde eu atuo normalmente, eu passei por uma... Eu ainda sou, né, designer instrucional, de certa forma. Nesse caso, atuava muito mais com treinamento online, tá? Então, a gente escutava quais eram as questões das empresas, a gente desenhava, né, fazia uma proposta de um treinamento que ia sanar essa dor, ou que na verdade essa era a proposta, validando a proposta, aí a gente desenhava como. Então, o que era esse desenho, na verdade? Não era só, a gente tem um roteiro de treinamento, que é como se fosse um roteiro de cinema, sabe? De tela a tela, como que essa pessoa ia ver, qual seria a interação, isso pro online, né? Tá. Mas a gente também, antes, numa prévia, a gente fazia toda essa análise. Então, qual vai ser esse público que vai fazer treinamento? Essas pessoas são habituadas com online ou não? É presencial que elas preferem? Ou híbrido, fazer um treinamento híbrido, uma parte presencial, uma parte online? Como é que vai ser feito? Então vai ser turmas ou vai deixar o treinamento livre para a pessoa acessar quando ela quiser? Tá. Vai ser um treinamento online, porém, todo mundo tem que estar ao vivo ao mesmo tempo? Ou não? Vai ser um treinamento online que a pessoa ela tem liberdade? Então, tudo isso a gente entende junto com a empresa. Tá. E a gente elabora uma estratégia antes de chegar na parte do conteúdo, na parte do que vai entrar, o que não vai entrar no treinamento, etc. E aí, dependendo, vai ter multiplicador, vai ter alguém que vai dar esse treinamento, às vezes isso daí vai estar online em alguma plataforma. Tá. E é isso. Isso daí é o meu trabalho como designer instrucional. Legal. Como consultoria, aí você escala, aí sobe mais ainda. Entendi. Aí para a parte mais estratégica. Ah, bacana. E você está falando aí do online, a gente tem que lembrar que a gente passou por uma pandemia, né? Sim. Na verdade, a gente ainda tá, mas em teoria tá controlado e tudo mais. Aí eu te provoco, esse momento seu de pensar nessa parte desse design institucional e tudo mais, ele teve alguma coisa a ver com a pandemia? Ou seja, você enxergou alguma oportunidade de negócio nessa época da pandemia? Ou como que foi isso nesse momento, assim? Porque, assim, como a gente está falando de treinamento online e tudo mais, todo mundo, a gente não tinha uma cultura, né, do online antes da pandemia. E, de repente, nossos avós tiveram que aprender a usar ferramentas aí para conversar com a gente. Sim. Então, assim, aí isso eu te pergunto, assim, o que a pandemia trouxe para você nessa sua área e o que você desenvolveu nessa área por causa da pandemia ou não por causa da pandemia? Isso já vinha? Sim. Dá um panorama aí pra gente. Eu acho que a pandemia ela acelerou muitas coisas. Que nem o online, ele existia, obviamente, antes da pandemia, mas ele não era tão forte. Porque existiam várias objeções. Então, as pessoas, elas falavam assim, não, a gente não vai aprender tanto quanto o presencial. Isso vai depender muito da cultura e como é conduzida as coisas. Inclusive, até recomendo para as empresas que consultem um designer instrucional para os seus treinamentos, não fazem só de formas pontuais. Por quê? É justamente nessa parte estratégica que você vai ganhar eficiência. Porque realmente, um treinamento online, ele pode ser ineficiente, assim como um treinamento presencial. Porque uma das coisas que eu já escutei é, por exemplo, aqui a gente faz treinamento presencial porque aí tem aderência. Porque no online as pessoas não acessavam. Mas quem garante que o treinamento presencial vai ter eficácia no dia a dia da empresa? A pessoa está lá de corpo presente, porque ela precisa, ela está sendo paga para estar naquele dia, enfim. Mas quem garante que ela vai aprender naquele treinamento? Começa daí. E segundo, que ela vai aplicar o que ela aprendeu. Então, assim, quando você desenha uma estratégia, e aí eu estou dizendo não só de treinamento em si, mas da educação corporativa da empresa em geral, você sabe como um treinamento vai ser disponibilizado, como é que vai ser mensurado o resultado desse treinamento. Então, tudo isso já é setado antes mesmo do treinamento rodar. Legal.
para justamente ter uma noção de como que isso vai impactar o seu negócio. Tá. E você ter resultados para trazer. Mas voltando à sua pergunta da pandemia em si, antes da pandemia eu já queria sair um pouco do nicho de ensino de idiomas. Então, assim, eu fui buscar treinamentos de outros setores em outras áreas. E na pandemia eu vi duas coisas, né? A necessidade de treinamento, porque justamente como você falou, muitas pessoas se viram usando ferramentas que não estavam habituadas, ou processos diferentes, ou rituais mesmo de Uma coisa é você ter o seu trabalho num escritório presencialmente. Outra coisa é você, por exemplo, um líder liderar uma equipe de forma remota. Então, são outros rituais, outros processos, outra forma. Então, assim, eu nunca teve um momento tão necessário de ter treinamentos. Ao mesmo passo, treinamento, justamente essa área de educação corporativa, uma área de treinamento e desenvolvimento, às vezes por uma deficiência de mensuração de resultados do impacto dessa área no dia a dia da empresa, acaba sendo muitas vezes visto como um gasto, não como investimento. Então também você vê muitos cortes, obviamente nas áreas em geral, né? Durante a pandemia, mas muito brutalmente dessa área de treinamento. E quando mais precisava. Bacana, bacana. Eu acho que essa parte essa época da pandemia, ela, como você falou, né? Ela acelerou muita coisa e, assim, eu acredito que essa evolução que a gente teve aí de 5 anos, talvez 10 anos, que a gente teve que acelerar aí na época da pandemia, ela trouxe muita coisa nova e ela criou muitas tendências também. Então eu queria entender de você, assim, quais as tendências que você vê agora, que a gente já está nesse momento inserido nessa parte aí do online e tudo mais, quais são as tendências que você vê, né, dessa parte, e ainda te provoco mais, assim, você falou dessas análises de resultado, né, em cima dessas tendências, assim, você acha que cada vez mais a gente vai ter ferramentas mais assertivas? As ferramentas que existem hoje, elas já trazem um retrato legal de empresa? Você consegue traçar um link entre uma coisa e outra aí? Sim, é bom. Não só agora saindo de pandemia, digo agora de tendências que você vê, né, na área. Sim. Muito se fala, na verdade não é uma coisa nova, de forma alguma, sobre cultura de aprendizagem hoje em dia. Que seria o quê? Aí você escuta várias coisas, mas assim, a cultura de aprendizagem nada mais com um ecossistema de aprendizagem, como se dá a aprendizagem naquela organização, ponto. Isso passa de ações de treinamento, porque você não aprende só em treinamento. Quando você entra numa empresa e alguém te ensina, que tá do teu lado, isso é aprendizagem. Sim. Você não aprende também só com ações de treinamentos formais. Você tá vendo um vídeo, você tá mexendo ali numa planilha, te bateu uma dúvida do Excel, você vai lá no YouTube e vê um vídeo, você tá aprendendo. Então, assim, é toda uma rede, é todo o que eu falei, o ecossistema de como a aprendizagem se dá. Isso passa, obviamente, pela área de educação corporativa da empresa, caso ela tenha, porque tem empresas que não têm, às vezes por tamanho, enfim, por N motivos. Se passa também por isso, se passa pela estrutura que se tem, pelos recursos, por orçamento, por N coisas. Por liderança, por direcionadores estratégicos. Então, isso daí é uma grande tendência que a gente ouve de novo e bastante sobre isso, só que também existe uma questão. É muito falado, pouco feito. Entendi. É pouco botado na prática. Por N razões, e uma delas, assim, às vezes até pela maturidade mesmo da área de educação corporativa, ou da área, ou da empresa. Maturidade Cultural, da empresa, porque, exatamente, a maturidade da empresa, ou a visão mesmo da empresa em relação à educação corporativa. E é exatamente por isso que isso que você falou de provocar, é isso que eu busco provocar nos meus clientes, é assim, como que vocês estão mensurando o impacto das ações de vocês? Porque, assim, é óbvio, eu venho de educação, então eu sei que a área de educação corporativa tem, sim, um impacto muito grande na empresa. Ela é um braço estratégico da empresa. E, pelo menos é o que eu falo para os meus clientes, que eles têm que trabalhar para isso e devem ser enxergados como tal. Sim. Por quê?
por exemplo, quantos profissionais de RH ou que trabalham na parte de treinamento e desenvolvimento específico, não escuta assim, vai lá chamar alguém para um treinamento e o líder fala assim, eu vou liberar tantas pessoas para o seu treinamento. Não é assim, eu vou liberar. É como se o líder estivesse fazendo um favor. Não, eu como um profissional de educação corporativa, vou ajudar a sua equipe a se capacitar. Então, por consequência, esse profissional que você tem na sua equipe vai ser mais produtivo, vai ter processos mais eficazes, vai poder inovar, vai poder... Enfim, N coisas que vão trazer mais resultados para a sua área. Então, não é uma questão de um favor que você me faz, é uma ajuda mútua, sabe? Então, assim, você traz resultados para a sua empresa com a sua equipe, e eu ajudo a sua equipe a trabalhar de uma forma melhor, de uma maneira melhor. Então, um ajuda o outro. Que nem eu falei do ecossistema. Então, uma coisa é ligada na outra. Só que existe voltando aos pontos que você perguntou, não é muita questão de ferramentas para... Existe, obviamente, plataformas que auxiliam, que o pessoal de treinamento não tem de ferramenta, Thiago, porque assim, quando eu vejo aqui, pelo meu próprio negócio, quando eu vou mensurar algum resultado, eu vou analisar esses dados, né? Sim. Então, obviamente que as minhas ferramentas são diferentes das suas de treinamento. Mas, basicamente, é a mesma coisa. A gente pega os dados, a gente decupa aqueles dados ali e entende o que está acontecendo, né? Então, meu questionamento no seu trabalho é esse, assim, como que o gestor ele consegue visualizar esses resultados? Sim. Assim? Primeiro de tudo, você tem que entender o que você vai medir. Tá. Então, cada área tem seus indicadores, seus direcionadores estratégicos, né? Então, assim, a primeira coisa é entender o que vai ser mensurado. O que eu vejo muito de indicadores assim, mais básicos em áreas de treinamento são indicadores de quantidade, mas isso não reverte qualidade. Por exemplo, eu vejo muito assim, horas de treinamento. E aí eu faço a provocação. O que isso diz para a empresa? Se você treinou tantas mil horas naquele ano. Tá, o quanto que disso? Porque a questão de treinamento, a questão de ação de educação corporativa, não é a ação em si. É o que acontece depois. Porque, na verdade, assim, você investe em algum treinamento, em alguma ação de educação, não pela ação em si. É pelo que você vai fazer depois com aquilo. Sim. Então, você aprende X assunto porque você vai usar aquilo no seu dia a dia depois. E é isso que precisa ser mensurado de alguma forma. E isso não se mensura sozinho com a área de educação corporativa. Ela precisa fazer aliança com as lideranças dessas pessoas que são treinadas. Por quê? Uma frase que eu escutei de também um profissional muito importante da área, que é assim, a aprendizagem acontece quando o RH não está olhando. Porque, na verdade, assim, durante o treinamento, a pessoa está lá absorvendo a informação. Sim. E assim esperamos, né? Que esteja acontecendo um aprendizado ali. Sim. É depois que ela vai utilizar aquilo. E aí a área de educação corporativa não está monitorando ele, ela não está com a pessoa. E aí ela vai precisar daquela equipe, da liderança daquela equipe para ver. E aí, deu certo, não deu? Deu certo, dos 5 pontos que a gente tinha para resolver, 4 foram sanados, mas esse 1 ainda está ocorrendo. Então, isso também é insumo para a área. Então, peraí, então na próxima rodada desse treinamento, a gente vai focar mais nesse que não foi visto. Então, assim, nesse que não foi resolvido. Ou a gente vai fazer uma ação de reforço só para esse. Talvez abordar isso de uma outra forma, que talvez tenha ficado confuso da primeira vez. Ou, enfim, alguma coisa. Então, um ajuda o outro. Entendi. Só que essa aliança é muito difícil. Porque o que acontece muito hoje em dia vamos supor, uma área aciona treinamento com uma questão. E aí, olha, tipo, o que eu vou fazer? Então, eu tenho uma questão na minha equipe, então eu aciono o treinamento que o treinamento vai resolver. Aí, o gestor daquela área passa o abacaxi para treinamento. Por consequência, o treinamento vai lá, faz um treinamento e manda de volta o pessoal lá. Passa o abacaxi um para o outro, porque não quer dizer que foi resolvido. Se isso não tá no início acordado, como é que vai ser a mensuração? O que vai ser mensurado? Que comportamento que vai ser modificado? Como é que esse comportamento vai ser, quando esses profissionais voltarem para a área deles, vai ser avaliado?
Isso também tem que estar colocando tudo ali. Porque não pode ter uma coisa assim subjetiva de, eu acho que o Rodrigo melhorou, viu? Acho o quê? Não. No que o Rodrigo melhorou? Entendi. O que... É uma definição de processos de trabalho, então. Sim. Também de processo, mas eu acredito da forma, obviamente, de se trabalhar, mas eu também acredito que assim você começa a mostrar que você tem uma questão estratégica envolvida, e não assim, vai lá fazer o treinamento e vamos rezar para que tenha alguma modificação, sabe? Que surta algum efeito. Porque é com isso que a gente vai sendo visto como uma área totalmente subjetiva. Que você vai pegar outras áreas de negócio dentro de uma empresa, elas têm resultados muito sólidos. Olha, é tantos % de melhora, etc. E quando você vai para treinamento, você tem números de quantidade. Então, tantas pessoas foram treinadas, tantas horas foram feitas de treinamento, mas quanto que isso reverteu de fato para a empresa em questão de impacto? Sim. Que é aí quando você muda a chavinha. Entendi. A gente está falando, você está trazendo um monte de coisas aqui para mim, e aí eu fico pensando nos percalços, nas dificuldades que você tem, porque assim, eu trabalhei no mundo corporativo um tempo, e eu vejo assim, que eu digo isso fazendo minha culpa, eu também sou assim, tá? Muita gente tem resistência à mudança. Sim. Principalmente assim, quando você tem, porque eu fico imaginando, quando você está me contando aí dos processos, abacaxi para lá e para cá, e às vezes eu vejo que muitas das coisas, principalmente em empresas de médio e de grande porte, elas, dentro do processo, quando tem uma engrenagem que é uma pessoa ou um chefe, um líder, que não consegue balizar bem os seus pares aí para poder executar uma determinada tarefa, eu acredito que o seu trabalho está muito em cima disso, de inclusive treinar essa mudança de paradigmas, de hábitos e de cultura também, porque eu acho que assim, a nossa zona de conforto, ela é muito confortável, né? O próprio nome diz. Então, assim, aí nessa coisa tanto que eu te disse, como que você enfrenta a resistência à mudança, principalmente quando essa resistência vem de quem está te contratando? Ou seja, alguém te entrega aqui o abacaxi, fala, Thiago, resolve para mim. E aí, de repente, você entende que aquela própria pessoa que está com problema, ela não consegue resolver. É bem complexo, porque assim, o que a gente tem, se a pessoa contrata, ela tem uma questão, ela vai precisar mudar de alguma forma. Sim. Pode mudar mais ou menos. O que a gente modula o quanto você... Porque se a pessoa... Primeiro que dificilmente essa objeção vai vir da pessoa que me contrata. Às vezes ela pode vir da esfera daquela pessoa. Tá. Que, assim, a área de educação corporativa me contratou. Porém, as outras áreas vão ter a objeção das outras áreas. Sim. Ou de alguém acima dessa pessoa que me contratou. Pode ser. O que a gente faz? A gente planeja toda uma estratégia e já colocando, já marcando esses indicadores, o que vai ser impactado, a gente vai fazendo essa mensuração e esse acompanhamento para ver o que está se dando certo, o que não está, o que a gente precisa balizar para mudar de rota, para justamente trazer esses resultados. Então a gente mostra isso ao longo do tempo. Tá. Só que isso depende também do comprometimento. Não existe uma coisa, não existe passar o abacaxi e o comigo não morreu. Não. Todo mundo tem que estar envolvido no processo. E aí pode ser que, assim, as pessoas queiram estar mais ou menos envolvidas ou não estão dispostas, e o resultado vai ser proporcional. Entendi. Então, assim, alguma mudança vai acontecer. O quanto que se muda, o quanto vai depender muito. E é por isso que quando a gente fala de cultura de aprendizagem, por exemplo, não é uma ação única. Tá. É que nem assim, cultura, e aí às vezes até escutei já falar assim, você precisa criar a cultura de aprendizagem na sua empresa. Cultura não está do zero, não é desenvolvida do zero, cultura já está. Então, porque cultura quem faz são as pessoas que estão ali na empresa. Sim. Então, como as pessoas aprendem? Tem que ver com as pessoas que estão lá, elas já estão lá. Não é que assim, olha, ninguém aprendia, agora todo mundo vai passar a aprender e aí tem uma cultura nova. Não, é entender como que as pessoas fazem aquilo. Justamente porque, por exemplo, você contrata uma plataforma super maravilhosa, com vários recursos, etc, etc. E existe uma barreira que as pessoas não acessam porque elas não sabem acessar aquela plataforma. O seu investimento se você não prepara para essa mudança, ou se você não entende que aquela plataforma ou aquela ação vai ser a mais adequada para o seu público,
é eles, no final do dia, que vão fazer, que vão ser os agentes da mudança. Entendi. É que eles vão fazer alguma coisa. Então, é para eles que vocês têm que olhar. Então, às vezes, o que acontece muito e é isso que eu tento quebrar essa objeção. Isso acontece Legal. bastante. É entender, assim, o que a pessoa me traz, às vezes não é o melhor caminho para aquela empresa. Então, já aconteceu, por exemplo, uma coisa que a gente vê, quando se fala também de cultura de aprendizagem, que é uma tendência muito grande, é uma coisa muito tópica, no sentido assim, aqui nós vamos ter um ecossistema de aprendizagem onde as pessoas são protagonistas do próprio aprendizagem, onde elas vão buscar ali o que elas querem aprender ou não. E aí você vai ver a cultura organizacional é baseada em comando e controle. Não casa. Sim. Por quê? As pessoas elas estão acostumadas a ter alguém ditando as regras e falando o que elas precisam fazer. Aí você quer colocar uma cultura de aprendizagem onde elas estão livres e eu não estou falando aqui, eu não estou colocando valor, tá, em cultura. Uhum. Porque uma cultura, ela pode casar muito bem em uma empresa e não casar em outra e tudo bem, tá tudo certo. Não é que assim, essa é melhor do que essa, não é isso. Mas elas precisam conversar. Então, e a mesma coisa, até a cultura não só da empresa, mas da região que você vive. Como a gente aprendeu na escola, a gente era livre para aprender e escolher o que a gente queria. Então, assim, às vezes as pessoas, às vezes não, as pessoas, muitas gerações, pelo menos, estão acostumadas a serem direcionadas ao que precisam aprender. Elas não estão acostumadas com a liberdade. Então, pode-se chegar nisso? Pode, mas é um trajeto. Então, às vezes, não é implementar e colocar a goela abaixo, porque isso não vai ser eficaz, não vai ser eficiente. Então, é essa busca que a gente tenta fazer. Então, às vezes, o cliente traz uma coisa e aí eu faço a provocação, falo assim, isso serve para sua empresa? Porque existe muita também a questão do modismo. Eu vi em tal revista, eu vi em tal artigo, eu vi que tal empresa está funcionando, está fazendo isso, mas você é aquela empresa, aquele contexto casa com o teu? Porque precisa entender isso também. Então... Aí a gente vê em rede social, né, Thiago? A gente sempre tem essa máxima de que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? E aí, isso que você está dizendo, né? A gente vê em revista e tal. Acho que as redes sociais, elas trazem muito isso, nesse sentido de ter gurus, tem pessoas realmente muito boas, né? De empreendedorismo, principalmente, e tudo mais. Mas eu vejo muito isso. Tem muita gente que por exemplo, não é psicólogo e fica dando dica de coisas de depressão, que é um assunto sério e tudo mais, de ansiedade. Então, assim, eu entendo e concordo perfeitamente com você nessa parte. Eu acho que no mundo corporativo, eu já tive, assim, algumas experiências nesse sentido que você trouxe, assim, ou seja, de cada um é dono do seu próprio espaço. E aí, o que eu concordo plenamente com você é isso, assim, se você não tem uma liderança, ou seja, se você não tem um objetivo dentro do propósito daquela empresa, você fica perdido, a tua equipe fica perdida, e aí acho que vai muito o papel também do líder de orientar a equipe, os pares e tudo mais para poder dar muito certo, né, isso. E já que a gente está falando de tecnologia, eu queria entender, assim, como que as novidades aí de inteligência artificial, até mesmo dessas ferramentas, porque eu não sei da sua parte, mas, por exemplo, para mim aqui, na edição de vídeo, na criação de conteúdo, redação publicitária, isso tudo a gente já tem uma infinidade de ferramentas de inteligência artificial, que às vezes você assim, putz, daqui a pouco eu vou ficar sem trabalho. Mas aí quando você vai aprofundando na ferramenta, obviamente você vai entendendo que precisa ter um estímulo para aquela ferramenta funcionar da forma certa. Então, a minha pergunta é, como que a tecnologia atual de inteligência artificial ou não está impactando assim, no seu trabalho? Não, já tem um impacto já. E uma coisa que eu, pegando o gancho que você falou de gurus, etc., que isso serve tanto para educação corporativa, mas acho que para todos os outros âmbitos, é fugir de receitas prontas, porque as pessoas elas buscam muito receitas prontas. Isso daqui vai dar certo, ou uma solução instantânea, e muitas vezes, para não dizer todas, não existe uma solução que resolva para todo mundo, e que seja geral, e que vai ser milagrosa. Fuja disso, porque normalmente é falácia, ou normalmente não vai trazer o resultado que você imagina. E dentro disso, também tem a inteligência artificial, porque ela não é uma solucionadora de tudo, ela é uma ferramenta de produtividade, ela te ajuda a trabalhar mais rápido, ou melhora o processo aqui e ali, mas ela não é a pílula que resolveu tudo.
Pelo menos por enquanto até então, até onde eu sei, não. Mas assim, mas ela ajuda bastante. Então, hoje em dia, você já vê inteligência artificial integrada em plataformas de treinamento, e que é muito interessante em forma de chatbot. Então, você vê assim, você tem um treinamento, depois você faz perguntas para a inteligência artificial, ela te responde que ela é treinada no conteúdo do treinamento. Então, ela pode te tirar dúvidas, ela pode auxiliar você a entender melhor sobre uma questão, um contexto que foi aplicado ou ensinado naquele treinamento e você não entendeu muito bem, você pode pedir para ela te explicar de uma forma melhor ou de uma outra abordagem. Então, isso ajuda, isso facilita. Quer dizer que a pessoa não precisa fazer mais o treinamento? Não quer dizer isso. Ela está ali para um auxílio, para um suporte. Sim. E isso eu estou dizendo direcionado justamente para treinamento. Quando a gente fala de criação de conteúdos, então, aí muito mais. Então, assim, auxilia, eu uso mesmo no meu dia a dia para revisar texto, ou assim, eu sou muito prolixo às vezes na hora de escrever, então peço para dar uma resumida. Pra ver se não tá repetindo, eu também sou assim. Exatamente. Então, assim, obviamente auxilia, Sim. mas não vejo isso, pelo menos, eu não sei se eu sou muito... Tem uma visão muito positiva nesse sentido, mas eu não vejo isso como ameaça, não é que eu vou perder o meu trabalho, até porque ela não tem um senso crítico que deveria se ter. Então, assim, ok, tem um texto, mas deixa eu ver se esse texto realmente está adequado, ou ela resumiu, deixa eu ver se não faltou nada, ela resumiu demais, ou faltou algum ponto que eu precisava ali que era chave. Então, isso é comigo, não é com a inteligência artificial. Sim. Então, mas, obviamente, existem várias formas hoje em dia ela está sendo bastante desenvolvida ainda. Tem coisas que eu vi já que não acho muito legal, de soluções instantâneas, e assim, justamente, você tem que colocar o seu senso crítico aí. Tem ferramentas que se você coloca assim, quer um treinamento de LGPD, e ela vai te trazer o conteúdo. O conteúdo que geral, Sim. E aí a pessoa pega aquele conteúdo e coloca para o treinamento da sua empresa. Você não viu? Aquele conteúdo está adequado com o seu público? O seu público que vai ter contato com aquele conteúdo, ele vai entender o que está escrito ali? Exatamente. Ou você precisa, é um público mais geral? Ou é um público do jurídico que vai ver aquele treinamento? São pessoas diferentes, então assim, é público diferente, você precisa adequar. Não, a pessoa simplesmente coloca ali. Qual foi a estratégia daquilo? Qual foi? O que você está vendo? Tudo bem, tem treinamentos que você vai ver mais parte estratégica, outros que, assim, são treinamentos de normas regulamentadoras que você precisa ter. Ok, mas mesmo assim, se existem essas normas regulamentadoras, é porque as pessoas precisam seguir. Para seguir, elas precisam entender. Então, você pode fazer um treinamento também de normas regulamentadoras que seja mais palatável para as pessoas. Não é aquela coisa que a pessoa tem que passar, deixa eu sentar, ficar não sei quantas horas aqui fazendo esse treinamento. Então, é esse senso que não pode deixar... A didática faz diferença, né, nesse sentido. Tudo. A didática e também... E aí, quando você fala de didática, existe uma? Não. Vai depender também do seu público. O que seu público gosta? Hoje a gente está... Por exemplo, a gente tem a geração TikTok, que o nosso span de atenção diminuiu. Então, não adianta você colocar um treinamento, um vídeo de 15 minutos, ou... divide esse treinamento, divide esse conteúdo, traz variedade, coloca um vídeo, depois um texto, depois, sabe? Traz alguma coisa que estimule as pessoas de formas diferentes, até porque pessoas aprendem de formas diferentes. Sim. E essa questão da atenção que você trouxe, porque assim, quando começou-se essa coisa desses conteúdos mais rápidos, principalmente pra gente aqui que produz esses conteúdos, né? A gente entendia que a geração mais jovem estava sem paciência, né? Mas não, hoje todo mundo, né? Às vezes a gente escuta o áudio no 2x no WhatsApp, né? Então tem tudo a ver. E aí você me dizendo, assim, né, dessa questão aí das empresas jogarem, fazer um treinamento só para cumprir protocolo, né? Você vê isso acontecer muito no mercado de uma forma geral, e você vê algum movimento de mudança, principalmente dos gestores, para tornar esse tipo de conteúdo... Porque eu acho assim, esse trabalho que você faz é uma comunicação. Porque assim, um treinamento, ele acaba o quê? Ele precisa comunicar entre as pessoas, para as pessoas, e de uma forma geral com aquela classe daquela comunidade que está ali, né, inserida nesse ponto. Então, assim, você vê esse cuidado, assim, nessa formatação de uma linguagem adequada para cada tipo de público, ou você acha que as empresas
nesse quesito de treinamento elas ainda têm que avançar muito? Como que você vê essa questão? É que depende muito de como que tá a empresa. Porque aí que acontece? Isso que eu tô falando já essa visão, ela pode acontecer desde o zero. Pode. Mas normalmente ela não acontece. Como se dá normalmente? Uma empresa não tem treinamento e ela passa a ter. Então ela passa a ter, às vezes ela nem tem a área de treinamento. Esse treinamento é subjugado a alguma outra área, que também tem as suas demandas, que também está dividindo tarefas, sabe? Então, assim, as pessoas... E não é nem por uma questão, assim, de... Putz, a pessoa faz daquilo jeito de... Não, ela faz do jeito que dá naquela realidade. Então, não é nem por mal, nada disso. Mas, assim, ela faz o que dá realmente. Então, aí conforme vai ganhando espaço, ou, enfim, vai precisando de gente, tem como ser investido dinheiro nisso, aí vai tendo uma área... Aí essa área faz treinamentos, às vezes ela contrata treinamento de prateleira. Treinamento de prateleira é um treinamento que para muitas coisas resolve, mas é um treinamento que não é customizado, entendeu? Então, você compra, você tem aquele treinamento, você precisa daquilo, e você vai agir em cima daquilo. Então, é uma sofisticação, vamos dizer assim. De nem sempre você tem a sua realidade, já para começar por uma coisa mais sofisticada, né? E eu digo a sofisticação não é só de uma coisa só, que é, por exemplo, um orçamento, um investimento. Não é isso. É uma sofisticação de mentalidade, de recursos em geral. Então, de pessoas. Você tem pessoas para fazer isso? Não tem? Tem pessoas dedicadas só para isso ou não tem? Então, você tem que... Não é uma resposta simples, assim. Sim, não é uma equação, né? Exatamente. Você tem que resolver tudo. O que dá sempre é para melhorar. Só que precisa entender, assim, como você vai melhorar. Porque as empresas estão em momentos diferentes, né? Então, e elas vão lidar com ações de educação corporativa de formas diferentes também. É normal? Então, assim, é entender como que funciona naquela empresa, como que ela conseguiria ser melhor dentro também da realidade dela. Então, com os recursos que ela tem, com as limitações também. Então, assim, é entender tudo isso para poder fazer, assim, fazer o melhor que se pode dentro daquele contexto. Legal. Bacana. Thiago, e assim, vamos falar de plataformas, então. Como aqui na Rota a gente tem um canal nosso que a gente sobe os materiais que a gente faz, trabalha com cirurgia e tudo mais, mas essa parte de treinamento que a gente faz aqui, a gente não faz treinamento corporativo, né? A gente faz treinamento de equipamento, que eu acredito que você também acabe, não sei se fazendo de alguma forma, mas a questão vocês têm plataformas de ensino, as empresas investem nisso, elas já têm algo pronto, ou elas recorrem a um Hotmart, um Vimeo da vida, ou qualquer outra coisa nesse sentido? Como que funciona isso? Vocês produzem esses conteúdos de treinamento, ou o treinamento ele é ao vivo ali, aconteceu e acabou? Tem alguma extensão assim desse treinamento de alguma forma, de alguma plataforma? Que nem eu falei, depende muito. Depende muito do contexto da empresa. Tem empresas que elas estão no início disso, então elas não... E tem poucos colaboradores, e elas decidem não investir em uma plataforma que a gente chama de LMS, né? Learning Management System, que é uma plataforma que vai gerar, não é só um repositor de conteúdo, mas ela também vai gerar alguns relatórios, então acesso, quantidade de horas, enfim, alguns relatórios para a área. Ou até hoje em dia existe o LXP, que aí não é só a parte do administrativa, mas também olha para a experiência desse usuário. Então, aí tem um investimento em cima disso. Então, aí depende muito, assim, de qual é o nível de maturidade e da realidade daquela empresa em relação à educação corporativa. Então, ela pode fazer isso de várias formas. Ela pode simplesmente usar um repositório de conteúdos, uma Hotmart, ou até mesmo um Google Drive, sabe? Nesse sentido, assim, olha, ali que tá os treinamentos, depende muito. Ou outras que tem mais já, às vezes várias, até mais de um sistema. Aí depende muito do tamanho delas. O que eu digo sempre é casar justamente assim, você vai buscar uma ferramenta, entende o seu contexto. Até assim, para entender, você precisa disso tudo, né? Às vezes você vai pegar uma bazuca para matar uma formiga, você precisa disso tudo mesmo nesse momento? Ou não? Ou realmente precisa, né? Ou tá na hora de você sair desse repositório,
para ter mais dados, e aí você vai precisar de um LMS, eu trabalho na Soul, Educação Corporativa. Lá a gente não tem uma plataforma própria, a gente tem parceiros, a gente é focado mais na parte de treinamento, tanto na parte... A gente tem uma área que operacionaliza a plataforma, dependendo, que é uma gestão de universidade corporativa, faz um trabalho operacional. Ou é focado no conteúdo também, que a gente, né, desenvolve os treinamentos, e agora também a gente tem a consultoria, que é o que eu trabalho, onde eu faço parte. Então, a gente até oferece, tem parceiros, etc., mas a gente tenta entender qual o momento daquela empresa, o que seria melhor para ela, para ela naquele momento, naquele contexto. Entendi. Então, eu ia até te perguntar, Thiago, o que você preconiza de ter ou não a plataforma, mas acho que você já respondeu nesse sentido, né? De cada empresa vai ter a sua própria mentalidade disso. Mas você vê alguma tendência em relação a isso, ou é muito misto? Tem grupos de empresa que buscam esse tipo de LMS, tem empresa que prefere fazer um Google Drive da vida. Como que tá essa cultura? Eu vejo, muitas empresas buscam LMS. De certa forma é interessante porque você tem um conteúdo ali estruturado, né, para ser visto, isso é interessante. É interessante também que te traz alguns relatórios em relação à quantidade. Então, de novo, é interessante que se tenha, mas não só eles, não só a quantidade. Tem alguns indicadores também de qualidade. Então é interessante. Só que aí existe uma variedade muito grande de plataformas. Tem muitas no mercado. E cada uma tem as suas questões. Então, assim, tem plataformas que tem um número mínimo de usuários. Então, assim, 200 usuários que te vende, mas você tem 40 colaboradores. Você precisa de uma plataforma daquele tamanho para... sabe? E fazer um investimento daquilo, então assim... porque não é barato. Não é barato, então assim, você precisa entender o seu momento, ou às vezes não faz sentido porque na minha empresa temos tanto e a gente precisa de uma estrutura melhor. A gente tinha o Google Drive não, eu digo Drive, mas assim, enfim, a gente disponibilizava algumas na nuvem e agora não dá mais, a gente precisa de uma estrutura melhor. Aí seria um momento de, obviamente, buscar uma plataforma que te atenda. Então, e cada plataforma tem uma especificidade. Então, assim, você precisa entender o que também vai ser melhor para a tua empresa. Então, você precisa olhar mesmo o mercado, ver, assim, o que atende, o que você precisa, começa daí. Entender assim, você vai escolher uma plataforma para quê? Por quê? O que você precisa ser atendido? Para você entender se daquelas características, o que você vai ticar ali para falar, ok, então faz sentido eu investir nisso ou não. O que aquilo vai te trazer? Às vezes vai te trazer o quê? Mais automação em alguns processos. Então, isso vai gerar mais tempo para a sua equipe para trabalhar nisso, naquilo. Então, assim, é entender o porquê de é um investimento. Então, assim, o que aquele investimento vai te trazer no final das contas. Entendi. E agora, uma curiosidade minha, viu, Thiago? Se você não souber, não tem problema. Mas é uma curiosidade mesmo que, enquanto você estava falando, eu pensei nisso. Dentro desses ambientes de treinamento, seja ou não em plataforma, as empresas fazem algum tipo de publicidade endomarketing voltada para o funcionário mesmo? Existe alguma construção disso junto com o seu trabalho? Assim, ou não? Você desenvolve só o treinamento? Ou o que eu quero dizer assim, alguém chega assim e fala assim, Thiago, olha, eu quero que você treine a minha equipe num determinado processo, só que eu quero vender alguma solução para essa equipe, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não, isso é mais difícil. O que acontece muito hoje em dia, e aí isso é interessante, é como, que nem eu falando, né, como as áreas, elas trabalham juntas. Então, às vezes, eu já vi muitas áreas de treinamento, ou de educação corporativa, depende, né, cada um usa uma terminologia, que atuam com a comunicação interna ou que tem uma mini área de comunicação interna dentro da área de treinamento, porque não só o treinamento é rodado, mas existe um trabalho de marketing e comunicação em cima das ações que são feitas. Isso é muito interessante, porque você acaba divulgando resultados, divulgando novidades da área
para a empresa como um todo, que aumenta a visibilidade da área de treinamento, de educação corporativa. Então, isso é muito interessante, mas é difícil eles venderem uma solução para. É normalmente mais para comunicar as ações. Eu acho que eu me expressei porque assim, ó, eu trabalhei um tempo na Ambev e a gente tinha um canal que era até via satélite, quem entrava na Ambev, eu não sei se ainda existe hoje, porque isso faz muitos anos, mas eles tinham um link de satélite na Embratel que todo dia 8 horas da manhã eles rodavam um treinamento. E aí, dentro desse treinamento, eles vendiam a filosofia da empresa, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Sim, não, isso sim. Isso acontece. Tá. Até porque, assim, você tem... O que precisa ficar muito claro é para onde a empresa quer ir. É o ponto crucial. Porque quando isso não está claro, todo o restante de estratégia é tiro no escuro. Sim. Né? Então, assim, por quê? É aquela coisa, se a empresa quer para tal lugar, esse é o objetivo estratégico da empresa, todas as áreas de negócio têm que apoiar aquele objetivo, inclusive a área de educação corporativa. Então, assim, essa área, toda a estratégia da área, ou pelo menos daquele ano, aquele período, vai ser para ajudar a colaborar para atingir aquele objetivo. Legal. Então, treinamentos que vão ser desenvolvidos, ações, como vão ser essas ações. E ação não é só o treinamento em si, mas, por exemplo, que nem você falou assim, um conteúdo, um e-book que é lançado, ou como que é feito essa ligação com as outras áreas, justamente para todo mundo se apoiar, porque no final das contas precisa atingir aquele objetivo, que é da empresa como um todo. E falar a mesma língua. Isso, e aí eu tô vendo um trabalho não sei se eu posso dizer que é uma tendência, mas eu tô vendo que aumenta muito, não só tá tendo uma consciência, acho que eu vou dizer assim, uma conscientização das áreas de educação corporativa em relação à comunicação, que às vezes ficavam muito isoladas essas áreas, e elas precisam cada vez mais criar alianças com as outras, e através da comunicação que isso vai ser feito também. Então, hoje eu vejo assim, o treinamento trabalhando junto com a área de comunicação interna ou marketing, ou essa mesma área tendo uma mini área da comunicação interna que atende treinamento ali e que divulga as ações, que divulga resultados, que divulga o que está sendo feito, como está sendo feito, e que ajuda também a endossar valores da empresa, missão, objetivo estratégico, o que foi alcançado de tal coisa, ou em tal área, ou da aliança com tal área que eles conseguiram. Então, eu tenho visto isso acontecer com mais frequência. Então, muito bacana, Thiago. Essa questão do endomarketing, da comunicação interna, ela é muito importante, assim. E aí eu fico pensando o seguinte, né? As empresas, elas acabam, nisso que a gente conversou, elas acabam desenvolvendo alguns métodos, né, de trabalho. Você tem algum tipo de metodologia que você aplica, que você desenvolve ou que você terceiriza? Como que funciona isso? Bom, a gente acabou de lançar, na verdade, na Soul, a gente desenvolveu uma metodologia própria para a gente atuar em cima do desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem na empresa. E aí não a criação, porque a gente acredita que a cultura de aprendizagem já está estabelecida. A gente pode desenvolver, pode lapidar, pode melhorar, mas ela já existe. Então, o que a gente faz a gente tem uma metodologia própria que é baseada em alguns pilares, vamos dizer assim, algumas dimensões, que é não só a educação corporativa, mas liderança, a comunicação, que desse endomarketing também não é um pilar, mas está inserido em um dos pilares para entender como que se dá a educação corporativa dentro daquela empresa, como as pessoas aprendem dentro da... Então, primeiro faz um diagnóstico, né? Para ver, obviamente, a gente também entende os objetivos daquela empresa, e em cima disso, desse panorama, a gente traça planos de ação para que se obtenha aquele resultado e faz um acompanhamento para que isso seja atingido. Então, bacana, vocês desenvolvem esses produtos. Exatamente. E esse é um serviço que a gente desenvolveu e lançou, inclusive, semana passada. Na quinta-feira passada, num outro podcast da empresa da sua educação corporativa. Então, se quiserem lá, eu posso até enviar depois para você um material, e aí você disponibiliza para o pessoal. Tem um site, alguma coisa? Tem um site, eu vou pedir para o pessoal depois o QR Code, essas coisas que dá para a pessoa acessar um e-book que explica toda a metodologia. Bacana. Legal, é muito interessante, assim, porque a gente não vê esse tipo de material sendo
para essa parte de educação corporativa, mas é uma coisa, foi por isso até mesmo que eu te convidei, porque é uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu não sabia que existia uma cultura, ou seja, um profissional que desenvolve, né, ou uma empresa que desenvolve esse tipo de ferramenta, muito bacana, legal. Sou educação corporativa. Sou educação corporativa, legal, bacana, Thiago. Dessa parte de treinamento, assim, eu vendo a gravação, mas essa estrutura, né, tudo esse estudo, né, essa ciência por trás disso, eu não sabia que existia. Então, exatamente essa questão, porque se você não existe, muita gente não conhece isso. Quando você fala de profissionais de treinamento e desenvolvimento, aí as pessoas elas normalmente conhecem, por exemplo, ou já ouviram falar sobre designer instrucional, que foi o que eu aprendi durante a pandemia, porque eu atuava em treinamento que nem a maioria das pessoas tem a visão. Eu sei de uma coisa e vou treinar as pessoas naquilo que eu sei. Só que existe toda uma... se é uma coisa que eu já conheço e conheço o público-alvo, ok, que nem quando eu vim do ensino de idiomas, eu conhecia aquele nicho, eu conhecia aquelas pessoas, eu conhecia o dia a dia daquilo. Então, ok. E quando não é uma coisa que eu sei? Então, assim, eu fui treinar, eu fui desenhar treinamentos para uma empresa no setor de varejo. E eu nunca atuei no setor de varejo, sabe? Então, como é que eu entendo? Atuei que eu digo assim, eu nunca fui um profissional de uma empresa de varejo. Então, assim, preciso entender daquele setor, preciso entender da realidade daquela empresa. Quem vai ser treinado naquele assunto? Para daí eu desenhar aquilo e ser eficaz, e ser eficiente, realmente gerar uma mudança de processo, uma mudança de comportamento para aquela empresa, para atingir o que você quer atingir de fato. Então, aí eu fui entender o design instrucional, que na verdade nada mais é que você configurar tudo isso. E aí, em cima disso, existe também uma questão mais estratégica, que eu acredito muito. Bom, eu acredito muito em educação, começa daí, mas assim, dentro do recorte corporativo, acredito que a educação pode sim ser um braço muito estratégico da empresa para alcançar os objetivos que ela busca. E não só ser um tirador de pedido, não só ser reativo. E para isso, não só a empresa precisa enxergar a educação corporativa de uma maneira mais estratégica, mas também os profissionais de educação corporativa precisam agir de uma forma mais construtiva e estratégica. Então, existe uma mudança de postura aí também, para que você seja visto de uma outra forma. Então, senão você vai dando assim, vamos ver, vamos torcer para que dê certo. Não dá, né? Sem estratégia a gente não chega. Exatamente. Bacana, Thiago. Ó, queria te agradecer muito. Como é que as pessoas te encontram, Thiago? Dá aí suas redes sociais, se você quiser, ou você vai me mandar o QR Code, a gente vai colocar o QR Code aí na tela e o endereço aí da Sou Educação Corporativa. Isso. Mas aí, quem quiser encontrar o Thiago, como que encontra? No LinkedIn tá com o Thiago Wieser mesmo, e no Instagram prometo que aí vai ter um perfil aí novo em breve, que é Educação e Gestão, tudo junto, sem os acentos, né, sem o cedilha. A gente coloca aí na tela então. Tá ótimo. Thiago, queria te agradecer muito por você ter participado aí desse episódio do Rota Podcast. Foi um grande prazer, assim, ter você, a gente conversar sobre isso, que é um assunto, como eu te falei, novo pra mim. Eu sabia que existia, mas eu não sabia do teu papel profissional e com certeza, pelas coisas que você trouxe aqui, você executa com muita maestria. Obrigado. Obrigado aí pela sua participação no Rota Podcast. Obrigado a você que ficou aí até hoje. Fiquem ligados aí, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque a gente tem muito assunto aí, muitos profissionais para trazer conteúdo de valor para você que segue aí o canal da Rota Digital no YouTube e no LinkedIn. Um grande abraço e até a próxima.